Jesus, Ele já está aqui nessa casa. Jesus, Ele está de braços abertos, aguardando nós. Você crê que Jesus se faz presente aqui nesse momento? Aleluia. Glória a Deus. Então eu gostaria que você repetisse comigo uma frase que eu meditei muito sobre ela essa semana. Repita comigo: onde Jesus está, onde Jesus está, alguma coisa acontece. alguma coisa acontece. Vamos falar de novo? Onde Jesus está, Onde Jesus está, alguma coisa acontece. alguma coisa acontece. Glória a Deus. E onde Jesus está, meu amado, acontece alguma coisa. Ô irmão, lógico que acontece. Isso é natural, não é? Mas aonde Jesus está, meu irmão, acontece coisas boas, acontece coisas maravilhosas, acontece coisas que o olho humano, o ser humano não imagina que pode acontecer. Amém? Vamos estar lendo aqui no Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou ler o versículo 30 e o 31. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Amém? Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 30 e o 31. Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz: Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Amém. Glória a Deus. Esses sinais, meus amados, que falam, esses sinais que foi falado aqui, são maravilhas, são coisas que o Senhor Jesus operou e coisas que Ele está operando ainda nos dias de hoje. E eu creio que o Senhor Jesus naquela época, Ele operava sinais, operava milagres, operava maravilhas, e desse mesmo jeito nós temos que crer hoje que aquele mesmo Jesus, Ele vive, Ele reina por nós. Amém? Amém. Eu vou estar lendo aqui no Evangelho de João também, capítulo 6. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 em diante. E depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanto? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e
encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram aos que haviam comido. Amém? Glória a Deus. Santo Antônio. Essa passagem é tremenda, né? É um sinal, né, meu amado? Aí você pode estar se perguntando: ué, irmão, mas você vai falar da oferta? Não. Eu vou falar nessa noite sobre milagre. Glória a Deus. Eu vou falar sobre milagre. Deus está querendo falar sobre milagres. Quem nunca buscou um milagre? Quem nunca quis ver um milagre? Eu já busquei meu milagre. Eu tenho visto o meu milagre a cada dia. E Jesus, nessa passagem aqui, ele bem sabia o que ele havia de fazer, pois Jesus, ele sabe o que ele tem que fazer. Jesus sabe de todas as coisas. E nessa passagem ele olhou para aquela multidão e ele indagou aos discípulos, falou: onde nós vamos arrumar pão? Onde nós vamos arrumar comida para todo esse povo comer? E o Filipe olhou e falou assim: Senhor, nem que nós tivéssemos dinheiro, daria para comprar pão para todo esse povo comer. Você imagina, meu amado? Se hoje nós tivéssemos que fazer uma refeição aqui na igreja, R$200 não daria. Daria, pastor? R$200 não daria. Mas quando Deus opera, meu amado, é diferente. E Jesus, o Filipe chegou e falou assim: ó Senhor, nem com R$200 nós conseguiríamos comprar dinheiro para toda essa multidão se alimentar. E esse vem André falou assim: ó Senhor, tem aqui um menino, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? O que é isso para tanta pessoa, para tanta gente? A Bíblia também nos relata que Jesus estava passando por uma cidade e veio um leproso e chegou nos pés do Senhor, o adorando. Você imagina Jesus passando? Essa passagem também, todas as vezes que eu olho, que eu leio ela, me toca muito sobre o milagre. Jesus estava passando e o leproso, um homem sujo, um homem todo machucado, prostrou-se aos seus pés e o adorou. Jesus sabia o que tinha que fazer. Jesus sabia o que tinha que operar com aquele homem. Jesus sabia a necessidade dele. Jesus sabia a dificuldade dele. Mas Jesus olhou para ele e falou: o que queres que te faça? Quantas vezes Jesus não tem nos perguntado: o que queres que te faça? A Bíblia também nos diz que um régua, um oficial do rei, que tinha seu filho, estava prestes à morte. Seu filho estava morrendo, e ele chegou para Jesus. Ele ficou sabendo que Jesus ia passar na cidade, que Jesus estava vindo, e ele chegou para Jesus e falou: Senhor, desce depressa até a minha casa, antes que meu filho morra. E o Senhor Jesus olhou para aquele homem. O Senhor Jesus também sabia ali o que ele teria que fazer. O Senhor Jesus sabia o milagre que ele teria que operar com aquele homem, naquela vida, naquela família. Assim como Jesus nesta noite, ele sabe o que ele tem que operar com você. Aleluia. Ele sabe o que ele tem que operar na sua vida. Ele sabe o que ele tem que operar na sua família. Glória a Deus. Mas Jesus queria algo mais. Jesus sempre quer ouvir um algo mais de nós. Jesus sempre espera um algo mais da gente. E Jesus olhou para aquele homem e falou: Pai, o seu filho vive. E automaticamente, meu amado, aquele homem não retrucou, aquele homem não perguntou, aquele homem não falou nada. Ele deu as costas e foi embora. Porque a Bíblia diz que ele creu na palavra do Senhor.
A Bíblia diz que só com aquela palavra ele deu as costas e foi embora. Pois Jesus falou: vai, seu filho vive. E quando ele chegou em casa, o milagre tinha acontecido. Glória a Deus. Quando ele chegou em casa, o seu filho já estava bem. E ele perguntou para os seus oficiais: a que hora foi isso? E eles falaram a hora, e ele comparou com a hora que Jesus tinha dado aquela palavra para ele. Não porque ele não tinha fé, porque a fé dele foi tremenda, foi tamanha, que no momento em que Jesus falou vai, ele foi. Glória a Deus. Ele perguntou isso somente para confirmar que tinha sido Jesus que tinha operado aquele milagre. Glória a Deus por isso. E aquele leproso, meus amados, quando ele se prostrou aos pés do Senhor, o adorando, Jesus olhou para ele naquela situação, aquele homem todo apodrecido, aquele homem que não podia andar perante a sociedade, aquele homem que não podia nem conversar com as pessoas devido à doença pela qual ele trazia. Jesus poderia muito bem naquele momento operar o milagre na vida dele, só pelo fato de ele ter adorado ao Senhor. Mas Jesus sempre espera algo mais da gente. Jesus, ele sabe que nós sempre temos um algo mais. E Jesus perguntou para aquele homem: o que queres que te faça? Ele poderia muito bem naquela situação falar: Senhor, que situação aqui, eu estou todo podre, eu sou uma trapilha, eu vivo como um mendigo, eu dependo das coisas que me dão. Ele poderia ter chorado, ele poderia ter falado de tudo, mas não, meus amados, ele pediu: Senhor, se queres, pode me limpar. Ele pediu para que fosse feita a vontade de Deus, e não a dele. A vontade dele era que ele ficasse são, que ele ficasse curado. Mas ele falou: Senhor, se quiseres, pode me curar. E o Senhor Jesus, automaticamente, com aquela atitude, falou: quero ser limpo. Seja limpo. Você está curado das suas enfermidades. Você está curado das suas dificuldades. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nesta noite, meu amado, o Senhor quer falar sobre milagres. Esses milagres foram operados naquela época por Jesus. E hoje também nós vemos o Senhor Jesus operar milagres. Quem viu o Senhor Jesus operar milagres aqui nesta noite? Dê glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. E voltando para aquela passagem dos peixinhos, dos 5 pães e 2 peixinhos. Quando André perguntou para o Senhor, quando ele falou para o Senhor: Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que são isso? O que é isso para tanta gente? O que é isso para tantas pessoas? O Senhor Jesus sabia o que ia fazer naquele momento. Não foi assim que nós falamos? Onde Jesus está, alguma coisa acontece. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus sabia o que tinha que fazer, mas ele testou os discípulos. Ele esperou os discípulos apresentarem a situação para ele. E os discípulos assim fizeram. Falaram: ó Senhor, como que a gente vai fazer para alimentar toda essa multidão sem dinheiro? Aí Jesus falou: a gente tem que alimentar, eu creio. E André chegou e falou assim: ó, tem 5 pães e 2 peixinhos aqui, Senhor, mas o que são isso para tantos? Aos olhos humanos, meu amado, é impossível. Mas quando Jesus entra no negócio, quando Jesus entra na situação, tudo é possível para Deus. Só que, meu amado, as coisas de Deus não são bagunçadas não, presbítero não. As coisas de Deus são tudo feitas com ordem e
essência. Jesus sempre operou um milagre assim. E o que Jesus fez naquela situação? A primeira coisa que Jesus fez foi arrumar a situação. Falou assim: ó, manda todo mundo se sentar aí, manda todo mundo ficar sentado. Jesus poderia muito bem ter operado o milagre automaticamente, operado o milagre e ter distribuído pão e peixe para todo mundo. Mas imagina a bagunça que seria, pastor. Um correndo para lá, outro correndo para cá, um pegando seu pão, um pegando um pão maior. Mas não, Jesus operou as coisas com ordem e decência. As coisas de Deus são feitas com ordem e decência. Jesus falou: manda todo mundo se assentar. Amém. Todo mundo se assentou. E depois, meu amado, ele não pediu para que Deus saciasse a fome de todos. Ele não pediu para que Deus trouxesse pão para todo mundo. Depois ele levantou o que ele tinha, aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e agradeceu a Deus. E glorificou a Deus por aquele pouco que ele tinha, porque pouco com Deus é muito. Aleluia, glória a Deus. Porque aquele pouco ele acreditava que quando Deus agisse com a presença de Deus, daria para saciar a fome de todas as pessoas. Ele levantou e agradeceu a Deus pelo que ele tinha. E ele continuou organizando. Quando ele agradeceu, o que ele fez? Ele distribuiu entre os seus discípulos um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe. Ele poderia muito bem ter dado um pedaço para esse, um pedaço para aquele, um pedaço para aquele outro, mas não. Ele fez as coisas conforme tinha que ser, com ordem e decência. Ele distribuiu entre os seus discípulos e mandou que os seus discípulos distribuíssem entre as pessoas que estavam, entre aquela multidão. Amém? Amém. E assim foi feito. E assim Jesus operou um milagre naquele momento. Glória a Deus. E assim também, meu amado, Jesus opera um milagre nos dias de hoje. Eu creio no milagre de Jesus. Aleluia, Deus. Eu aguardo o milagre Eu de creio, Jesus. Senhor, eu creio. Eu vejo o milagre de Jesus a cada dia. A cada dia eu vejo o milagre de Jesus. Todos os dias eu vejo Jesus agindo. Quando eu acordo, eu respiro, eu sinto a presença de Jesus. Eu sei que é um milagre de Deus. É, Deus. Quando eu fico sabendo que uma pessoa nasceu, uma criança nasceu, é um milagre de Deus. Muitas pessoas hoje em dia têm vindo para a igreja atrás desse milagre, atrás do seu milagre. Jesus, ele está de braços abertos, meu amado. O mesmo Jesus que operou esses sinais, o mesmo Jesus que operou essas maravilhas, o mesmo Jesus que operou esses prodígios, ele opera também hoje. Eu creio nisso. Você também crê nisso? Glória a Deus. Quando eu falo que eu tenho visto o milagre de Deus a cada dia, quando eu falo que eu vejo Jesus operando o milagre a cada dia, é isso. Quando chega no domingo à tarde, um domingo em que você poderia estar festejando com a sua família, um domingo em que você poderia estar assistindo um jogo de campeonato, que eu venho aqui, eu vejo a igreja lotada, as pessoas com o coração verdadeiramente aberto, glorificando a Deus. Eu vejo e tenho certeza que Jesus se faz presente, que onde Jesus está, o milagre acontece. Porque, meu amado, Jesus, ele veio ao mundo, ele operou esses milagres, ele opera esses milagres até hoje. Mas nós não podemos vir para a igreja só para isso. Nós não podemos vir para a igreja só atrás desses milagres. Nós não podemos vir para a igreja só buscando milagre, buscando cura, buscando libertação. Jesus não veio no mundo para isso.
A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ele continua operando sinais, Jesus ele continua operando milagres, Jesus ele continua operando maravilhas. Mas Jesus veio ao mundo, meu amado, pela minha e pela sua salvação. Jesus veio ao mundo, meu amado, para que nós não perecemos, mas para que nós tenhamos vida eterna. Quando eu vejo uma pessoa aceitar Jesus, quando eu vejo uma pessoa se arrepender dos seus pecados, o meu coração saltita. Eu fico feliz de uma maneira que dá vontade de sair pulando, dá vontade de sair glorificando a Deus. E se eu me sinto assim, eu creio que você também fica muito feliz quando você vê uma pessoa aceitar Jesus, quando você vê uma pessoa se arrepender dos seus pecados. Você imagina como fica no céu, amado? Glória a Deus. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Você imagina isso? Você imagina você proporcionar uma festa no céu? Você imagina você proporcionar os anjos de Deus louvando e glorificando pelo ato que você fez aqui na terra, por você ter levantado a mão e aceitado o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? E muitas vezes, meu amado, as pessoas vêm para a igreja atrás do milagre. É bom o milagre. Eu glorifico a Deus pelo milagre. Eu tenho buscado o milagre. Eu agradeço muito pelo milagre. Mas, meu amado, o melhor de Deus ainda está por vir. Nós temos que pensar, meu amado, sempre no futuro. O Senhor Jesus veio ao mundo não pelo nosso milagre, mas sim pela nossa salvação. O Senhor Jesus veio ao mundo para que nós não pereçamos, mas que tenhamos a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade, eu espero que tenha ficado claro.